Bom dia, pessoal. A gente vai começar a estudar agora um pouco sobre acústica. Então, como a gente está falando sobre acústica, a gente vai estar falando sobre ondas sonoras. E o básico de ondas sonoras, vocês já estudaram isso, né? Vocês viram nas duas últimas avaliações, por exemplo. Vocês definiram lá, né? A gente definiu nos nossos estudos a velocidade de uma onda, que é lambda vezes a frequência, o comprimento da onda vezes a frequência da onda. A gente conseguiu também tratar de fenômenos ondulatórios, como reflexão, refração, difração, interferência e polarização. Então, tudo isso aí a gente já viu, todos esses fenômenos ondulatórios. E agora a gente vai tratar especificamente de tratar a onda sonora do ponto de vista quando a gente está falando de som musical. Bom, que tipo de som musical a gente vai estudar? Sons musicais produzidos por instrumentos de música, como por exemplo, instrumentos de corda e instrumentos de tubos sonoros. Então a gente vai dar foco nesses tipos de instrumentos. Então, o que seriam os instrumentos de cordas? Os clássicos que vocês conhecem, né, como exemplo, violão, violino, contrabaixo, sei lá, uma harpa, né, qualquer instrumento de corda, esse tipo de estudo que a gente vai fazer serve. E também a gente vai estudar instrumentos do tipo de tubos sonoros. Quais exemplos são de instrumentos desse tipo? Por exemplo, um trombone, uma flauta, um tambor, sei lá, um atabaque, que mais aí de tubo sonoro? Qualquer um desses aí, né? Flauta, trompete, acho que eu já falei, né? Sei lá, o que vier mais na cabeça aí de tubo sonoro que não está me vindo agora na cabeça. Beleza, são esse tipo de estudos que a gente vai fazer. E a gente vai começar estudando basicamente instrumentos de cordas. Mas primeiro, eu vou falar para vocês um pouco sobre algumas características fisiológicas do som que a gente define aqui na física e que certamente vocês já conhecem, já ouviram falar, mas a gente vai defini-las aqui muito bem. Então, o que a gente sabe é que o som ele pode ser definido por três características: a frequência dele, a intensidade e o timbre. Lembrando, o que é a frequência? É oscilações por segundo, quantas vezes a onda oscila por segundo. Ou, também, em outro linguajar, né, é a altura da onda. Quando a gente fala em altura, não é o volume. A altura é a frequência. Um som muito alto, um som muito agudo. Um som muito baixo, um som muito grave, de baixa frequência. Já a intensidade, sim, está relacionada ao volume, à altura do som, vamos dizer assim, né? Se um som é muito alto ou muito baixo, nesse sentido, tá? De volume. Mas a gente pode ter, por exemplo, dois sons com mesma frequência e volumes diferentes, né? Então, com intensidade diferente. E, ao mesmo tempo, a gente também pode ter dois sons com mesma frequência, mesma intensidade, porém, timbres diferentes. E o que é o timbre? Certamente alguns de vocês já devem ter ouvido falar, mas timbre é o que, do ponto de vista prático, é aquilo que permite a gente perceber a diferença de uma nota Lá, por exemplo, tocada por um violão, de uma nota Lá tocada por um piano. Os dois instrumentos vão estar tocando a mesma nota, mas você sabe perfeitamente distinguir um instrumento do outro. Então, essa característica permite a gente distinguir um instrumento do outro quando eles estão emitindo a mesma nota musical, é o que a gente chama de timbre. Ué, e se eles têm a mesma nota musical, o que isso quer dizer? O que é igual aí neles? A frequência, a intensidade ou o timbre? Não, o timbre não, né? A gente acabou de falar, o timbre é diferente. Então, é a frequência. Então, se eu tenho um violão tocando na nota Lá e um violino também tocando na nota Lá, eles estão tocando na mesma frequência, né? Estão produzindo o som com a mesma frequência, porém possuem timbres diferentes. Né? E aqui a gente tem uma figurinha que ilustra muito bem o que diferencia a onda produzida de um instrumento para outro. Então aqui eu tenho um instrumento qualquer, Y aqui, e um instrumento X qualquer, e a gente consegue perceber que a forma da onda produzida por esses instrumentos são diferentes. Né? Aqui em cima a gente tem um instrumento que é o tal do diapasão. O que é esse instrumento diapasão? É um instrumento muito utilizado para afinar instrumentos musicais. Então, normalmente os diapasões, hoje em dia, vamos dizer assim, hoje em dia a gente nem usa mais o diapasão, né? A gente pode pegar o celular ali, para quem brinca, só deixa eu ajustar aqui o ponteiro, gente, só um pouquinho.
Hoje, para você afinar hoje para você afinar um violão, você pega o celular ali, baixa um aplicativo de afinador e é fácil de afinar. Antigamente você não tinha isso e você tinha um diapasão, existia até diapasão de boca, que você assopra e ele faz um barulho, como se fosse um apito assim, né? Mas ele faz um som contínuo, algo nesse sentido, e ele é um som limpinho, que tem uma onda com essa característica aqui, né? Que parece até com uma onda numa corda, né? Esse é o som característico produzido, a onda característica produzida por um diapasão. Agora, vamos supor que isso aqui fosse a nota Lá produzida por um diapasão. Esse aqui poderia ser, por exemplo, a onda da nota Lá produzida por um violão e aqui a de um violino, por exemplo, ou de uma flauta, o que quer que seja. Tá? Então, observa que esses três instrumentos diferentes, o formato da onda produzido por cada um deles é diferente. Porém, eles possuem a mesma frequência, a mesma quantidade de repetições de onda. Verifica só aqui eu tenho dessa posição que eu estou com o mouse até a próxima posição, eu tenho um comprimento de onda. E daqui para o instrumento X até a mesma posição lá do diapasão, também eu tenho um comprimento de onda igualzinho, né? Porque depois a onda começa a se repetir de novo. Ou seja, esses três instrumentos aqui possuem a mesma frequência de vibração. Porém, o formato da onda é diferente, portanto, eles possuem timbres diferentes. Professor, mas como é que eu consigo gerar uma onda com esse formato aqui, uma onda sonora? Vamos lá, cuidado para não confundir as coisas. Lembra que uma onda sonora, ela se propaga no ar, né? Então, quando eu falo de uma onda sonora se propagando no ar, eu não estou vendo uma corda como se fosse vibrando. Isso aqui representa como as moléculas no ar estão pressionadas, né? Então, aqui, né, quando eu estou representando esse ponto aqui máximo, significa que aqui as moléculas do ar estão máximo comprimidas, depois elas descomprimem bastante, máximo rarefeito, máxima compressão, máxima rarefação, máxima compressão, máxima rarefação. E assim vai. E essa onda se propaga no ar, vai se propagando. Então tem compressão, rarefação, e essa propagação vai indo para frente. É isso que ocorre, é assim que o som se propaga, né? Bom, se for uma onda numa corda, sim, você visualiza exatamente esse formato. Então, numa corda de violão poderia aparecer esse formato. Mas poderia aparecer esse formato estranho numa corda de violão, assim? Até pode, é bem possível, tá? Vou mostrar para vocês umas situações em que o formato ali, numa corda de violão, fica todo estranho, né? Vocês vão ver ali um videozinho já que eu vou mostrar. Tá? Então, sim, é possível ter vários formatos diferentes de ondas produzidas por instrumentos aí, seja onda se propagando no ar, né, ou numa corda. Tá? Então, sim, o formato da onda pode ser de qualquer tipo que você quiser, dá para produzir. O que importa é que ela seja uma onda periódica, né, com frequência, com comprimento de onda que se repete periodicamente. Aí a gente caracteriza esse som como sendo um som musical e não como um ruído, que um ruído não ia ter periodicidade nenhuma, ia ser qualquer coisa, um barulho qualquer. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo que eu vi na internet aí, de um cara tocando violão, botou uma câmera para gravar, né? E ele conseguiu observar esses padrões diferentes, né? É possível observar esses padrões diferentes de vibração aí na corda de violão. Vou mostrar para vocês aqui, vamos lá. Então observe aqui que a gente tem as cordas vibrando, ó. Aqui a vibração, como ela já é um pouco diferente. Eu vou tentar passar bem devagarinho, ó, só para a gente ir enxergando o que está acontecendo. Deixa eu passar mais para frente aqui. Ó. Acho que aqui eu tinha pego uma situação bacana. Ó. Olha só o formato da onda aqui. Toda torta. Né? Então, sim, isso ocorre numa corda de violão também, tá? Esses formatos estranhos. E como é que pode ocorrer esse formato estranho? Se a gente está acostumado mais com esse formato padrão aqui, né? Então, esses formatos estranhos, que podem aparecer tanto na vibração de uma corda de violão ou de uma onda se propagando no ar, são devido ao fato da onda não ser composto por um harmônico simples, um único harmônico. Já vamos definir o que são esses harmônicos também. Então, essas ondas aqui, elas são compostas por mais de um harmônico. Então, pode ter o segundo harmônico, o terceiro, o quarto, o quinto, uma soma deles que dá essa onda resultante com formato estranho.
né? Então, quando a gente pega um instrumento qualquer e bate, dificilmente ele vai ter um som purinho assim, produzido por como se fosse uma corda bem limpinha. Normalmente é um som composto por vários harmônicos, uma soma de várias dessas ondinhas aqui, com diferentes frequências, vamos dizer assim. Vou mostrar isso para vocês agora. Tá? Então, o que é o timbre? É uma composições de harmônicos diferente para cada tipo de instrumento. Isso caracteriza o timbre. Vamos dar uma olhada no aplicativo também, que tem disponível aí na internet, gratuito. Se vocês buscarem por esse nome, ó, PHET Interactive Simulations, Fourier, Criando Ondas, vocês vão achar esse aplicativo e dá para fazer a brincadeira que eu vou fazer agora com vocês. Deixa só o aplicativo abrir. Então tá aqui, ó. Imagina, aqui são os harmônicos, tá, que eu vou acrescentar na onda e vocês já vão entender, vai ficar bem claro. Então, se eu tenho um único harmônico, ou seja, uma onda produzida limpinha aqui, como se fosse uma onda numa corda, por exemplo, o resultado, quando as ondas propagam, ela tem essa cara que eu estou passando aqui pelo mouse. Agora eu vou adicionar a essa onda um segundo harmônico. O que vai acontecer? Dá uma olhada nesse gráfico aqui, ó. Vou adicionar uma soma aqui para baixo, por exemplo. Podia ser para cima, ó. Tá? Vou adicionar para cima, por exemplo. Então agora eu tenho duas ondas, dois harmônicos, e esses harmônicos se somam. Veja que o formato da onda já mudou em relação ao que tinha antes. Vou voltar, ó. A onda purinha que a gente tinha, agora eu estou somando outra, já muda o formato. Se eu somar um harmônico mais acima ainda, sei lá, o quinto harmônico aqui, ó, botar para baixo até, ó como o formato da onda resultante já muda. Então, o que é a onda resultante no fim das contas? Então, o que é a onda resultante no fim das contas? É uma soma de diferentes harmônicos que dá essa onda resultante aqui. Eu posso somar harmônicos superiores ainda, ó, e volto alterando todo o formato dessa onda. Vamos reiniciar aqui. Então tá, tem o harmônico puro, vou somar o segundo harmônico. Vamos observar o que quer dizer somar o segundo harmônico a ela. Vamos observar a diferença entre essas duas ondas. Então a onda vermelhinha, que era o harmônico puro, o harmônico principal, o primeiro harmônico, isso aqui é um comprimento de onda, certo? Ó, uma onda inteira, vai para baixo, para cima, chega até o final, depois se repetiria de novo, né? O segundo harmônico, observa que dentro do mesmo espaço eu tenho duas ondas completas. Ou seja, se eu tenho duas ondas completas, quer dizer que ela tem o dobro da frequência, ela vibra duas vezes mais rápido esse segundo harmônico aqui. Tá? O terceiro harmônico ou o quarto harmônico vai ser da mesma maneira. Se eu pegar o quarto harmônico, quantas ondas completas eu tenho agora? O verdinho. 1, 2, 3, 4. Então, o quarto harmônico quer dizer que é um som que vibra com uma frequência 4 vezes maior que o primeiro harmônico. Esse primeiro harmônico também é chamado de harmônico fundamental. Ok? Bom, então veja, é simples, né? Basicamente a gente vai somando a quantos harmônicos a gente quiser aqui, a gente pode formar a onda no formato em que a gente quiser. O aplicativo aqui traz para a gente também uns padrões aqui de onda, aquela dente de serra que eu mostrei para vocês lá no início, né? Lá no slide. É essa aqui, ó. Olha como é que é a composição de harmônicos. Tem 11 harmônicos compondo ela para dar esse formato de onda chamada de dente de serra, né? Parece uma serrinha, né? Então a gente tem o harmônico principal, né? Que é o que dá a sonoridade principal para o nosso som, e outros harmônicos compondo. Como assim, professor? Agora você falou em sonoridade. Vamos ver isso aí. Vou reiniciar de novo. Vamos escutar o som desse harmônico aqui, ó. Deixa eu aumentar. Estão escutando aí? Esse é o som do harmônico aqui puro, tá? Desse instrumento qualquer que está sendo tocado aí. Vou adicionar um quarto harmônico a ele. Observa como vai mudar o som de leve. Percebe? É a mesma nota musical. Sei lá, se aqui fosse a nota Lá, aqui é a mesma nota Lá, só que 4 oitavas acima. Por isso que é o quarto harmônico. Então é um som muito mais agudo. Vou tirar ela e vou botar o segundo harmônico só. Então, ó, veja, tem uma composição de 2. Tem o principal e uma oitava acima. Terceira oitava acima. Quarta oitava acima. E assim você vai formando a onda que você quer produzir. Beleza? Essa é a ideia.
Sonzinho chato, né? Tranquilo, gente? Então, timbre nada mais é aí do que uma composição, um som composto de diferentes harmônicos. Então, é a onda dentro da onda, né? Vamos dizer assim, a gente está somando onda dentro da própria onda. Tá? Vamos reiniciar aqui, rapidinho. Então, a onda principal, vou somar uma outra onda aqui, o quinto harmônico, por exemplo, mais um pouco do décimo harmônico, pronto. A gente somou 3 ondas aqui, que dá o total dessa onda resultante aqui. Então, qual que é a frequência da onda? A frequência da onda a gente vai dizer que ela é sempre caracterizada pela frequência do harmônico fundamental, mas ela é composta por outros harmônicos também. Tá? Então, por exemplo, quais são os outros harmônicos, os valores? Vamos supor que o primeiro harmônico, a frequência de vibração dessa onda fosse 100 Hz. Então, quanto vale a frequência de vibração do quinto harmônico? 500 Hz. Quanto vale a do décimo harmônico? 1000 Hz. Sacaram? É sempre assim, nesse sentido. Okay? Falou em quinto harmônico, quer dizer que ele é 5 vezes maior que o primeiro harmônico, a frequência de vibração. Beleza, gente? Então, acho que agora deve estar bem claro aí o que é o timbre para vocês. Bom, outro fenômeno que eu gostaria de falar com vocês é chamado o fenômeno de ressonância. Certamente vocês já ouviram falar sobre isso. E eu vou ler aqui a descrição dele, o que é ressonância, né? Então, ressonância é o fenômeno no qual um corpo oscilante, já vou traduzir isso para vocês, o alvo, sofre aumento considerável em suas amplitudes de vibração características, quando ele absorve energia emitida por outro corpo, a fonte, que vibra na mesma frequência. Como assim? Então, um exemplo bem clássico, né, de ressonância. Imagina uma pessoa num balanço, né? Ela está lá no balanço e tem alguém empurrando ela. Né? O que acontece? A pessoa está se balançando, quando a pessoa chega nessa posição, alguém vai lá e empurra ela. Ela vai e volta. Quando chega de novo, empurra de novo. Né? Ou seja, quando o empurrão está na mesma frequência natural de vibração do balanço, dizemos que esse sistema está em ressonância. Ou seja, a frequência com que eu estou empurrando a pessoa nesse balanço é a mesma frequência natural da pessoa oscilando no balanço. Ou seja, o tempo que demora para ela ir e voltar é o tempo que demora para fazer cada empurrão. Então, eles estão na mesma frequência. E a gente vai dizer que o sistema está em ressonância. Obviamente, se o cara ficar empurrando a pessoa a vida inteira ali nesse balanço, essa pessoa ia ganhar tanta energia que uma hora ela ia dar a volta toda no balanço. Né? Ou seja, o sistema, a amplitude de vibração, a amplitude de oscilação desse balanço vai aumentando cada vez mais. Isso pode ser algum problema em algumas situações, quando a amplitude de oscilação vai vibrando cada vez mais, uma ressonância, né? Uma vez que pode dar, sei lá, rupturas em alguns sistemas. Eu vou dar uns exemplos para vocês aqui. Né? Já tem alguns aqui, né? O copo de cristal, o soldado marchando numa ponte, o balanço que eu acabei de falar. Então, como assim o soldado marchando numa ponte? Vocês já passaram certamente de carro sobre uma ponte, devem ter percebido que ela oscila. Né? Então, se soldados... É proibido, tá, gente? Por lei, soldado marchar em pontes. Por quê? Porque eles marcham e vão batendo o pé. Né? Todo mundo na mesma frequência batendo o pé. E se por acaso essa frequência com que todo mundo fica batendo o pé toda hora na ponte for a mesma da frequência natural de vibração da ponte, a ponte vai começar a aumentar a amplitude de vibração dela cada vez mais e ela poderia colapsar, romper, quebrar. Isso não é mentira. De fato, tem situações desse tipo, não com soldado, mas situações em que houveram ressonância em que a ponte rompeu. Já vou mostrar um videozinho para vocês. Outra situação bem famosa, que também vou mostrar em vídeo para vocês, é a do copo de cristal. Né, que as pessoas cantando conseguem quebrar um copo de cristal. Por quê? Devido ao fenômeno de ressonância. Normalmente os copos de cristais, se você der um peteleco nele, né, ele vai fazer um barulho. E esse barulho é muito próximo da nota musical Si para os copos de cristais. Então, se uma pessoa ficar cantando na nota Si, ela vai estar produzindo som na mesma frequência natural de vibração do copo de cristal. Então, a amplitude de vibração do copo de cristal pode começar a aumentar, o vidro não resistir, né, essa vibração toda, e ele romper. Eu vou mostrar isso para vocês já já.
Então, primeiro, vamos ver esse videozinho aí da ponte, mostrando para vocês. Em 1940, uma ponte suspensa recém-construída sobre o Estreito de Tacoma, no estado de Washington, desabou durante uma tempestade. O projeto de construção não levara em conta suficientemente o efeito da ressonância. As vibrações das ventanias coincidiam com as frequências naturais da ponte de concreto. Isso causou ressonância que intensificou os movimentos vibratórios da ponte até que ela se rompeu e desabou. Esse fato é real, né, gente? Bem famoso, né? Então, claro, não sei dizer todo o projeto aqui na engenharia, o que ocorreu, mas o fato é que houve um fenômeno de ressonância, como explicado pelo vídeo ali, em que o vento batia na ponte, né? E de alguma maneira, um local ali que passava vento ali, e no projeto de construção da ponte não foi levado em consideração a possibilidade do efeito de ressonância. Então, o vento batendo na ponte batia com a mesma frequência de vibração da ponte, vamos dizer assim. A amplitude dela foi aumentando, até que uma hora não aguentou mais e rompeu, né? Vamos ver outra situação aqui de vídeo. Então aqui a gente tem o pessoal tentando quebrar a taça de cristal, cantando apenas. E tá lá, né? A pessoa consegue quebrar a taça de cristal simplesmente cantando com a nota Si. Fica ali cantando, né? Até deixando o sistema entrar em ressonância. Obviamente, uma hora isso ali, a amplitude de vibração não vai aguentar e o copinho quebra, né? Vou mostrar para vocês um outro vídeo em que dá a explicação mais detalhadinha disso, né? Do ponto de vista físico. Então, olha só. Vem uma onda sonora, a azul aqui, bate no copo, né? O pessoal está cantando ali, e pega essa ondinha no copo. E, né, vai vir toda hora a onda, sei lá, se a nota Si for, tô chutando aqui, tá, gente? 300 Hz, vem 300 ondas dessa a cada segundo batendo no pote, ele vai vibrar, né, como um todo, como está mostrando. E isso vai fazendo o teu copinho aí, né, vibrando cada vez mais e mais e mais, até que uma hora ele não aguenta e vai quebrar, tá? Então esses são alguns exemplos do fenômeno de ressonância para vocês. Tranquilo, gente? Bom, vou parar a gravação por aqui e já vou gravar outro tópico para vocês. A gente vai começar a estudar ondas produzidas numa corda. Tá legal? Até logo!